Assassinatos, estupros, crimes, traições e massacres não são a trama de uma série policial. São relatos do livro mais vendido e venerado, o livro mais vendido da história da humanidade, a Bíblia. Um livro no qual se narra a bondade do Criador, mas cheio de histórias de onde emergem a sangrenta ira de Deus. Em nome de Deus, pode-se realizar atos violentos contra a humanidade. Histórias de morte e vingança traduzidas em mais de 2.500 idiomas. Aqueles que se rebelam perante Deus, aqueles que se negam a servi-lo, não podem permanecer em sua presença. Nós mesmos nos condenamos ao inferno. Esses relatos são apenas passagens de amor e paz? Jesus fala de um Deus amoroso, incondicional. Ou há também crime, morte e destruição? Não é um Deus muito humano aquele da Bíblia, é um Deus que funciona muito mais do lado do terrorismo. O que há por trás do castigo aos pecadores? Esse é o maior sofrimento nos infernos, a privação de Deus. Como são justificados os crimes na Bíblia? Na Bíblia aparece como uma ira legítima. Por trás de cada um há uma história. Mas é história oficial? Ou há segredos ainda não revelados? A ira de Deus. Outro enigma da Bíblia. Cidades inteiras aniquiladas. Meninos mortos em episódios que têm Deus como protagonista. Os crimes, o castigo e o perdão são algumas das ações que se encontram nas páginas bíblicas. Até onde pode chegar o castigo divino? O que acontece quando os infiéis desafiam ao Senhor? Há muitos momentos em que a ira foi legitimada no texto bíblico, quando se trata de uma ira que provoca a ação, a ira que se desencadeia contra a violência, a ira que se desencadeia contra a injustiça, homens que reagiram contra o desvio de um projeto social. Turquia, na fronteira do Irã com a Armênia, se encontra o Monte Ararat, um vulcão inativo de mais de 5.000 metros de altura. A tradição cristã indica que aqui estariam os restos da arca que levava o único sobrevivente de um dos maiores atos da ira de Deus, o dilúvio universal. A Arca de Noé é um relato que temos que ler junto com o relato da criação, porque é uma segunda criação. A única diferença é que existe um componente novo, ou seja, a primeira criação de Deus havia sido corrompida, havia tido uma grande decadência moral, e Deus decidiu destruí-la. Mas ele decide não acabar com tudo, resolve deixar uma pessoa justa e a família dele. Essa pessoa é Noé. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Então Deus decide falar a Noé e ordena que ele construa uma grande embarcação e, de acordo com o relato bíblico, ainda não havia nunca chovido sobre a terra. A chuva era um fenômeno inovador naquele momento, mas a arca se converteu especialmente num símbolo de salvação, de proteção. Na arca subiriam apenas 8 pessoas, mas Deus recomenda a Noé salvar não apenas seres humanos, mas também a diferentes animais. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Foi um dilúvio que caiu sobre todo o território que era habitado naquela época. Esse dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Deus levou apenas 40 dias para acabar com toda a vida sobre a terra. Mas o que os homens haviam feito para provocá-lo? Por que também morreram todos os animais? Qual seria o sentido de semelhante castigo?
todos os mitos são um mundo simbólico. Não são um mundo histórico, nem realidades. Estão mais para realidades virtuais nesse aspecto. Então, o mito de Noé nos fala como a divindade falhou em sua criação, porque tem que voltar ao começo. Mas não vai começar do zero. Um casal de cada espécie é levado. A história de Noé pretende mostrar como é o repovoamento da terra através de seus filhos. Por isso, através desses 3 filhos de Noé, de Cã, Jafé e Sem, vêm as raças humanas, os semitas, os jafetitas, os camitas. Então, é como o repovoamento do mundo. É uma história etiológica, ou seja, mostra a origem de algo. Os mitos fazem referência às divindades, mas nos revelam quem somos. A espécie humana quer ser uma espécie puríssima, quase anjos. Mas no final somos humanos que aprendem por tentativa e erro. E o Deus desses humanos se parece com os humanos. Assim, Deus destruiu toda a sua criação e deixa que a família de Noé viva. O único justo. A missão deve povoar a terra, mas o que despertou a sua ira? Qual foi o motivo de tal destruição? Na época do dilúvio, menciona-se também que houve uma corrupção e uma degeneração absoluta. Isso Deus não pode suportar. Depois do dilúvio universal, a humanidade começou a reconstruir a si mesma. E é assim que se fundou Babel, uma cidade onde Deus voltaria a desencadear sua fúria. Até onde pode chegar a ira de Deus? Poderíamos entender a Torre de Babel como a Torre da Babilônia. E é uma torre que é feita com a intenção de chegar até o céu daqui da terra. É o homem tentando alcançar a Deus. No mundo mesopotâmico e no mundo do Oriente Próximo, eram feitas grandes construções chamadas zigurats. Os zigurats eram montanhas escalonadas que costumavam ter até 7 pisos. Eram muito altas. Eram a representação de uma montanha. E lá em cima, no céu, fica a sede de Deus, que é onde Deus habita, e na terra está o homem. Portanto, dessa forma, a montanha permite que o homem se aproxime de Deus. Mas isso, para os israelitas, significa idolatria. A Torre de Babel realmente existiu? E se foi assim, por que sua construção havia irado a Deus? Essas não são as únicas histórias que muitos estudiosos vinculam à ira de Deus. O Deus da Bíblia não é bom, é um Deus mau, é um Deus que nos provoca temor. A ele temos que obedecer e render culto, porque tem todo o poder, porque pode nos prejudicar. Deus se incomoda com o desafio que o homem pretende lhe oferecer. A intenção do homem não é crescer. A intenção do homem não é evoluir. Não é desenvolver-se. A intenção do homem é alcançar a Deus, o que se constitui um desafio, e esse desafio é o que vai ser castigado. A Torre de Babel representa o orgulho do homem, a vaidade ao tentar alcançar o céu por sua conta, que foi o mesmo pecado do Jardim do Éden. Sempre que tentamos ser Deus, Deus dá um fim a essa situação. Por isso, ele destrói a torre, separa o povo e cria idiomas diferentes, razão pela qual não podem se comunicar entre si como antes. E Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo, para que eles intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Deus é cruel e invejoso. Quando uma pessoa está chegando à perfeição, Deus se enche de inveja e cria impedimentos, cria travas. Alguns especialistas afirmam que a ira de Deus encontra seu ponto mais alto no inferno. O que diz a Bíblia? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei. Diz o Senhor. Se você se impressionou com o que descobriu, imagine o que mais pode aprender com nossos outros vídeos. Deixe seu like, compartilhe suas reflexões e se inscreva para não perder nenhuma de nossas próximas reflexões inspiradoras. Não perca os próximos capítulos de A Ira de Deus.